Bom dia, galerinha do nono ano. Na verdade, boa tarde, né? Estou gravando o vídeo agora pela manhã, mas nossas aulas são à tarde. Se bem que você vai acabar tendo que assistir esse vídeo agora pela manhã. Bom, nossa prova de história ela ficou para hoje e é no primeiro horário. Eu separei aqui para vocês alguns assuntos que eu estou colocando aqui nesse vídeo para que vocês possam estudar aí pelo seu conteúdo que você tem no seu caderno para essa prova de hoje à tarde. O conteúdo dela é período de redemocratização, né? Abertura política, reabertura política no Brasil, que você tem anotado no caderno, bem como também a nova república, que também você tem anotado no caderno, que inclusive é o último conteúdo que a gente trabalhou aí, certo? Então vamos lá para os comentários. Primeiro assunto aqui importante. Qual ação dessas daqui, ou melhor, qual uma das principais ações, deixa eu só corrigir isso aqui, no meu negócio aqui, isso. Uma das principais ações que contribuíram para o processo de reabertura política no Brasil. Um dos principais foi a revogação do ato institucional número 5. Deixa eu abrir aqui uma imagem na internet, só para vocês lembrarem o que era o AI-5. Deixa eu achar uma aqui bem dinâmica. Rapidinho. O ato institucional número 5. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou compartilhar com vocês. Vou interromper esse que eu estava utilizando e vou pegar lá. Ok, tá aí. Aqui a gente tem uma notícia da época que o ato institucional número 5 foi instituído. E aqui ele tem 5 questões que ele podia implementar, que era fechar o Congresso, suspender habeas corpus políticos, restabelecer cassações de mandato e liquidar a vitaliciedade. O ato institucional número 5, aqui tem praticamente só em notícias. Eu queria achar um slide aqui prontinho, que aí eu já utilizava com vocês. Mas, deixa eu ver se esse aqui tem. Não. Enfim, vamos só relembrar o que foi o ato institucional número 5. Ele dava poderes ao presidente de fechar o Congresso, dava poderes ao presidente de cassar os mandatos daqueles políticos que eram, sobretudo, de esquerda, que eram políticos contrários ao sistema, ao governo, dava poderes ao presidente de decretar estado de sítio, entre outras coisas. Então, o presidente tinha muito poder concentrado em suas mãos. Aí, vamos voltar lá para o nosso esqueminha. Aí. Então, quando foi revogado o ato institucional número 5, foi um grande avanço naquele momento, pois o Brasil agora, as pessoas agora passaram a ter mais liberdade política, inclusive de se manifestar contra o governo militar na época. Vamos para o próximo assunto aqui, ó. Em 79, o governo aprovava a lei que restabelece o pluripartidarismo no país. Aí os partidos voltam a funcionar dentro da normalidade. A Arena muda de nome, passa a ser PDS, enquanto o MDB passa a ser PMDB. E outros partidos foram criados, como o PT, por exemplo. Aí, o que era o bipartidarismo? O que a gente sabe do bipartidarismo? Eu coloquei aqui para vocês, ó. A Arena era o partido que apoiava os militares. E o MDB era o partido da oposição, que era contra os militares. Certo? Mas era os militares controlavam o MDB também. Então ele era contra os militares, mas na verdade era uma oposição velada, pois os militares controlavam o que o MDB também poderia realizar.
Então, a gente tinha apenas esses dois partidos durante o período militar. Lembrando que o período militar vai de 64 até 85. Então, você tinha o partido da Arena e o partido MDB. A Arena favorável aos militares, MDB contra. É apenas dois partidos, por isso é bipartidário esse regime. Por que, que o governo militar fez isso? Para conter o avanço comunista. Eles tinham medo de que os comunistas assumissem o poder, então, por esse motivo, resolveram controlar a política no Brasil durante esse período, até que a ameaça comunista fosse extirpada da sociedade. Só que a gente sabe que isso não aconteceu também. O próximo assunto aqui tem a ver com a diretas já, e aí já entra para valer dentro do processo de redemocratização e reabertura política, né? O que foi a campanha do Diretas Já? A campanha do Diretas Já foi aquela campanha em que a população saiu às ruas para pedir eleições diretas para presidente, né? Para que as pessoas pudessem votar no presidente e não mais o presidente fosse escolhido pelos militares, como era feito desde 64, ou melhor, o presidente fosse eleito pelo colégio eleitoral, né? Através do voto indireto. Lembra o que era o voto indireto? Deputados e senadores que escolhiam o presidente. O povo não votava. Então a galera saiu às ruas para pedir eleições diretas. Deixa eu achar aqui na internet alguma coisa sobre a campanha direta já, só para ilustrar aqui, para não ficar tão chato. Vamos ver aqui. Beleza. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, então milhões de pessoas foram às ruas, né, para pedir eleições diretas para presidente. Um marco desse foi esse comício aí que ocorreu na Praça da Sé, em São Paulo, aqui em Minas Gerais, né? Aqui na Praça da Sé de novo. Se não me engano, esse comício na Praça da Sé reuniu 1 milhão de pessoas pedindo para votar para escolher o presidente, certo? Desde 64, então, não tinha... Aliás, desde 1960 não tinha eleições diretas para presidente. Qual que foi o resultado imediato disso? O deputado que propôs as eleições diretas foi o deputado Dante de Oliveira. E daí surgiu a emenda com o próprio nome dele, Emenda Dante de Oliveira. Está anotado no seu caderno. O Dante de Oliveira, a emenda dele foi negada, não foi aprovada. Então, as eleições em 85, né, que no outro ano ia ter eleições, ainda foram eleições indiretas. Entretanto, os candidatos foram civis. E os candidatos foram Tancredo Neves e o José Sarney, melhor, e o Paulo Maluf. E quem ganhou as eleições foi o Tancredo Neves. Então, olha o resultado imediato da direta já. A eleição do candidato da oposição, Tancredo Neves, pela via indireta. Porque o Paulo Maluf era da Arena e o Tancredo Neves do MDB. E os deputados votaram e elegeram o Tancredo Neves. Lembrando que esses dois candidatos eram civis. Então, já foi uma diferença aí do período desde 64 até essa data, né? Os dois candidatos eram exclusivamente civis. Próximo aqui, importante, a primeira eleição, né? Olha o que eu coloquei aqui. Em 89, os brasileiros voltaram a escolher seu presidente pelo voto pelo voto direto, né? Depois de 30 anos. O presidente eleito não terminou seu mandato, pois sofreu um processo de impeachment. Em seu lugar assumiu o vice-presidente Tamar Franco. Como que era, né? Como que era o nome desse presidente? Esse presidente era o Fernando Collor. A gente teve eleições em 89, e essa eleição ela foi disputadíssima. Nós tivemos 22 candidatos, né? Uma vez que as eleições diretas foram permitidas novamente, então nós tivemos 22 candidatos e a eleição teve como esses principais candidatos aqui que eu vou compartilhar com vocês agora. Rapidinho aqui. Os
principais candidatos foram esses daqui, ó. Desculpa, galera. Peraí. Fernando Collor de Mello, Lula, Brizola, Mário Covas. Então, vou abrir isso aqui que é melhor. Aqui, ó, Collor, o Lula, o Brizola, o Mário Covas, o Paulo Maluf, que foi o cara que perdeu a eleição para o Tancredo Neves, que a gente viu anteriormente, Guilherme Afif Domingos, Ulisses Guimarães, que foi o autor, o cara que promulgou, o relator da Constituição de 88, Roberto Freire, Aureliano Chaves, Ronaldo Caiado, olha o Ronaldo Caiado aqui, novinho. Esse cara aqui eu não lembro o nome dele. E aqui no cantinho o Silvio Santos, que teve a sua candidatura indeferida por conta do partido dele, que não foi fundado, mas não foi aprovado. Então, o Silvio Santos estava com muita chance de ganhar essa eleição, inclusive. Certo? E aí, chegou no final, no segundo turno, esses dois aqui, o Lula e o Fernando Collor. E quem vocês acham que ganhou? Sim, que ganhou. 5 segundos. Tá bom, já passou. Vocês viram lá, inclusive, tá lá no meu material. Vamos voltar lá para o material. Espera aí. Eu tenho que colocar aqui. Quem ganhou? O Fernando Collor de Mello. Só que o Fernando Collor de Mello se envolveu em um esquema de corrupção. 2 anos depois, ele teve seu mandato cassado, ou melhor, ele foi impeachmentado. Foi o primeiro presidente do Brasil que passou pelo impeachment. Não foi a Dilma, foi ele. Por quê? Porque ele se envolveu num esquema de lavagem de dinheiro, um esquema de sonegação fiscal também, né? A galera não estava recolhendo imposto do dinheiro que o grupo dele estava ganhando. E o Fernando Collor, interessante que ele foi eleito com um discurso de combater a corrupção. Os marajás, né, que eram os grandes funcionários públicos que roubavam o dinheiro do povo, mas ele acabou fazendo a mesma coisa, né? Então ele passou pelo processo de impeachment. E onde você acha que o Fernando Collor está hoje? Opção A, Papuda. Opção B, Carandiru. Opção C, Bangu 5. Opção D, nenhuma das alternativas. Opção E, ele é senador. Correto, você que respondeu letra E, ele é senador da República. Isso é o Brasil. O cara roubou e hoje é senador da República ainda. E com grande prestígio, inclusive. Beleza? Próximo aqui, então, o final da ditadura, que foi ali em 85, de 64 a 85, foi marcado pelo movimento popular, político partidário, que aglutinou diversas forças políticas durante o seu processo. Foi um movimento que levou milhares de pessoas à rua. Esse aqui, a gente acabou de falar dele, foi qual? Qual, galera? Não estou ouvindo. Isso, Movimento Direta Já. A gente acabou de ver imagens dele ali agora que eu mostrei para vocês. Aí depois, aí aqui a gente já está dentro da Nova República, né? Então, o primeiro presidente, eu preciso mostrar para vocês, vamos lá, imagens, todos os presidentes da Nova República. Vamos lá rapidinho aqui, então. Aqui no cantinho. Então, o José Sarney foi o primeiro. O José Sarney, ele assumiu no lugar do Ulisses Guimarães, que foi aquele carinha que ganhou lá no começo que eu falei para vocês. Ulisses Guimarães, aliás, Tancredo Neves, né? Tancredo Neves estava doente, acabou morrendo, e aí o José Sarney, que era o vice dele, assumiu. Depois a gente tem o Fernando Collor, que é esse cara aqui. O Fernando Collor passou pelo impeachment e assumiu o vice dele, esse cara aqui, ó, o Itamar Franco, o presidente do Tupete. Cada presidente tem um apelido, né? O Tupetudo, Itamar Franco, ganhou. Depois, dentro do governo dele, foi implementado o Plano Real pelo ministro da Fazenda dele, que é o Fernando Henrique Cardoso, popularmente conhecido como FHC. E na próxima eleição, o FHC ganhou, que é esse cara aqui. Aí ele ficou 2 anos, 2 mandatos seguidos, e depois dele foi o Lula, que tem vários apelidos também, né? O próprio Lula é apelido, aí ele tem o Molusco dos 9 Dedos, e por aí vai. Eu não quero falar sobre isso, depois eu posso ser processado. O Lula ficou também 2 mandatos, aí ele elegeu a sua sucessora, que é essa aqui, a Dilma, né? A Dilma ficou 2 mandatos também, porém ela não encerrou o segundo mandato, ela passou pelo impeachment, assim como esse cara aqui, né?
Fernando Collor, o caçador de Marajá. A Dilma, então, ela, em 2016, passou pelo impeachment, e quem assumiu foi esse cara aqui, ó, o Michel Temer, o Drácula, o vampiro, como ele é conhecido também, esse cara aqui, Michel Temer. Ficou até 19, ele era o vice da Dilma, e aí quem assumiu foi o Jair Messias Bolsonaro, eleito pelo povo. Ele tem vários apelidos também aí, mas como você viu, todos os outros também têm. Ok? Então, o Bolsonaro é nosso presidente atual. Vamos voltar lá para o material. Então, o ministro da Fazenda do Itamar Franco, né, que criou o Plano Real, foi o Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Deixa eu colocar aqui, FHC. FHC. FHC é de Fernando Henrique Cardoso, ok? Aí, esse gráfico aqui, ele é um gráfico justamente para tratar sobre esse Plano Real aí, porque o Plano Real foi implementado para combater a inflação. A inflação no Brasil nessa época era tão louca que ela chegava a níveis de mais de 2.000%, às vezes mais de 100% ao mês. 2000, olha para você ver aqui, em 93, por exemplo, ela bateu 2.700% ao ano. 2.700% de inflação ao ano. Foi o pico aqui nesse gráfico, como a gente pode observar. E os governos tentaram vários planos para combater a inflação, né? Teve o plano Bresser, teve o plano Cruzado, foi lá no governo do José Sarney, lá em 88, de 85 a 89, né? Teve o plano Collor, e esses planos mudaram o nome do dinheiro brasileiro. Por exemplo, o plano Cruzado mudou o dinheiro de Cruzeiro para Cruzado. Aí não deu certo, virou Cruzado Novo. Depois virou Cruzeiro com o Collor. Depois virou Cruzeiro Novo. Aí veio o governo Itamar, o Cruzeiro voltou a ser Cruzeiro, depois virou Cruzeiro Real, depois Unidade Real de Valor e finalmente se tornou o Real. E o Real conseguiu conter a inflação. Veja por esse gráfico aqui, por exemplo, que em 1989 a inflação anual era de 1.770%. Ela caiu a 1.200%, depois em 91 chegou a 480%, tinha baixado. Por quê? Porque o Fernando Collor, nessa época, confiscou as poupanças. Olha que loucura, ele pegou dinheiro de pessoas que tinham aplicação no banco, confiscou essa grana. Espera aí, eu não estou compartilhando, deixa eu compartilhar, esqueci de compartilhar. Aí. Então, olha o gráfico aí, ó. 1770, 1989, 1.770%. Aí foi baixando. Em 91, como eu estava falando, o Fernando Collor tinha confiscado as poupanças justamente para diminuir o dinheiro em circulação. Aí, dessa forma, ele ia diminuir o poder de compra da população e aí os preços deveriam diminuir, né, para controlar a inflação. Não deu certo, porque o dinheiro saiu de circulação, aí a população, várias empresas quebraram, houve desemprego e a inflação aumentou ainda mais. Aí ela subiu para 1.160%. Inclusive, muita gente não teve devolvido de imediato a sua poupança, demorou anos para receber de volta. Subiu até 2.700% no ano de 93. Aí já era o Itamar Franco. E aí o Itamar Franco nomeou o Fernando Henrique Cardoso como ministro da Economia e ele implementou o Plano Real. E olha só que diferença, a inflação caiu assustadoramente, batendo em 1995 em 15% ao ano apenas, e chegando em 98 a apenas 2% de inflação no ano todo. Então isso trouxe estabilidade econômica e muita gente começou a adquirir muitas coisas, porque os preços não subiam. Por exemplo, o primeiro salário mínimo foi apenas R$ 65. E R$ 65 dava para comprar muita coisa. Eu me lembro da época que a passagem de ônibus era 19 centavos, 24 centavos. O pãozinho, com 10 centavos, você saía com a sacola lotada de pãozinho. Então, nessa época, não teve muita inflação. Aí, desse gráfico, a gente pode tomar essa seguinte conclusão, ó, que a implantação do Plano Real, com a implantação do Plano Real, a inflação manteve-se durante a segunda metade da década de 90 em níveis bastante baixos. Hoje a inflação está alta de novo, ela subiu. Combustível subindo, um monte de coisa subindo. Tem muita gente que está fazendo uma leitura muito equivocada deste momento, achando que é por conta do governo atual.
Lembrando que esse governo, e eu não estou querendo defender o governo, mas eu estou querendo falar de fatos concretos. Esse governo, ele recebeu uma herança muito ruim de governos anteriores, que precisava ser sanada, e, corroborando com essa herança ruim financeira que foi recebida, enfrenta uma pandemia grave. E a pandemia não é a nível nacional, ela é a nível mundial. Então, o mundo todo está sofrendo crise de desabastecimento e outras coisas, e isso está refletindo no preço das coisas, certo? Então, é o mundo todo que está enfrentando essa dificuldade, não apenas o Brasil. E, por fim, quem implementou o Bolsa Família e o programa Fome Zero foi o Lula, certo? E foi no governo do Luiz Inácio Lula da Silva. E, em contrapartida, o próprio governo dele enfrentou o escândalo do mensalão. O que era o mensalão? O mensalão era um programa, um sistema de corrupção em que o governo bancava alguns deputados para que eles aprovassem leis que eram favoráveis àquilo que o governo queria. Era literalmente uma pensão mensal que esses deputados recebiam. E, em troca, eles votavam sempre favorável digamos, leis que o governo queria aprovar, certo? Galera, então, essa é a revisão. Lembrando, matéria da prova, período de reabertura política, redemocratização, né? E a nova república, ok? Então é isso aí, conto com vocês. Até mais tarde.